Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Salmos 34, versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida eterna, que quer largos dias, viver o bastante para ver o bem, as obras de Deus? Salmos 34, versículo 12. Que tipo de homem, ou seja, de pessoa que deseja alcançar a salvação e a vida eterna? O tipo de pessoa que tem um relacionamento diretamente com a pessoa de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O tipo de pessoa que recebe respostas nas suas orações, que é aperfeiçoado por Deus em amor e por isso não tem o temor, o medo de morrer, mas possui o temor, o sentimento de profundo respeito e obediência à pessoa de Deus. Salmos 34, versículo 4 e 6. Busquei ao Senhor Deus, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre, e o Senhor Deus o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmos 34, versículo 11 ao 15. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, o sentimento de profundo respeito e obediência. Porque os olhos do Senhor Deus estão sobre os justos, ou seja, sobre aqueles que o obedecem, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, versículo 17 e 18. Os justos, aqueles que obedecem a Deus, clamam, e o Senhor Deus os ouve, e os livra de todas as suas angústias, porque perto está o Senhor Deus dos que têm um coração quebrantado, que se humilham na sua presença. E salva os contritos de espírito, os que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Salmo 51, versículo 17. Porque os sacrifícios para Deus, gente, são um espírito quebrantado, um espírito que se humilha na sua presença. E um coração quebrantado e contrito, aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, não desprezarás, ó Deus. Salmos 34, versículo 19 e 20. Muitas são as aflições dos justos, daquele que obedece a Deus. Mas é o Senhor Deus que lhe o livra de todas elas. Ele, Deus, lhe guarda todos os seus ossos, e nem sequer um deles se quebra. Por que o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido, será condenado à morte eterna? Como está escrito em Salmos 34, versículo 22. Primeiro, porque provam através de suas ações diante do mundo que amam a Deus. Eles verdadeiramente louvam a pessoa de Deus, porque confiam total e plenamente na sua palavra, seguem a sua justiça com mansidão, eles exaltam o nome do Senhor e por isso são iluminados com a verdadeira sabedoria que vem do alto de Deus. Salmos 34, versículo 1 ao 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor Deus. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Salmos 34, versículo 5. Os justos, aqueles que obedecem a Deus, olharam para ele, para Deus, e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Mas é verdade que o anjo do Senhor Deus acampa-se ao redor dos que o temem, dos que o obedecem, os justos, e os livram de todo o mal, como está escrito em Salmos 34, versículo 7? Sim, gente. E nós sabemos que é impossível que Deus minta. Ele mesmo em pessoa disse a Malaquias que se ele o obedecesse, que ele poderia depois fazer prova da sua palavra. Ou seja, Deus não se ofende quando nós obedecemos em primeiro lugar e depois pedimos que ele nos apresente uma prova de que ele é um Deus fiel à sua palavra e justo quanto às suas promessas. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Deus pede um ato de obediência a Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois Deus permite que Malaquias o prove segundo a sua palavra. E depois, fazei prova de mim, nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Salmos 34, versículo 8 ao 10. Provai e vede que o Senhor Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele, Deus, confia. Temei ao Senhor Deus, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor Deus, bem nenhum faltará. Que tipo de homem, ou seja, de pessoa que prova com seus atos diante de Deus e do mundo que não deseja alcançar a salvação e a vida eterna? Que não está nem aí para a condenação e a morte eterna da sua alma. O tipo de pessoa que não está nem aí para a condenação da sua alma, a morte eterna, é o tipo que fala mal de tudo e de todos. Aquele que só diz a mentira e o engano. Salmo 34, versículo 13. Guarda a tua língua de falar o mal e os teus lábios de falarem o engano. O tipo de pessoa que não está nem aí para a condenação da sua alma, a morte eterna, é aquele que tem prazer em fazer o mal ao seu próximo. Aquele que nunca faz o bem ao seu próximo, que nunca busca abandonar a iniquidade e o pecado para ter paz com Deus e o seu próximo. Salmos 34, versículo 14. Aparta-se do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. O tipo de pessoa que não está nem aí para a condenação da sua alma, a morte eterna, é aquela que nunca busca conhecer a pessoa de Deus. Ele cava o mal para si próprio, que condena a si próprio diante de Deus. Salmos 34, versículo 16. A face do Senhor Deus está contra os que fazem o mal, para os desraigar da terra a memória deles. O tipo de pessoa que não está nem aí para a condenação da sua alma, a morte eterna, é aquela que é ímpia, ou seja, que pratica a impiedade, ou seja, ser ímpio é não ter piedade, é não ter amor no seu coração, que não tem amor próprio, que não tem amor pelo seu próximo e muito menos amor por Deus, que odeiam a tudo e a todos. Salmos 34, versículo 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos por Deus. O tipo de pessoa que não está nem aí para a condenação da sua alma, a morte eterna, é aquela que sempre trata a todos com malícia, com segundas intenções, que busca enganar a todos para se dar bem, que é falso, fingido, que sente inveja e fala mal de todos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento e invejas e todas as murmurações. Jesus te ama. Quando esse amor faz parte verdadeiramente do nosso coração, nós desejamos ver a salvação e a vida eterna, a qual nos foi prometida por Deus. Desejamos ter o prazer de ver as obras de um Deus fiel e justo nas nossas vidas. Salmos 34, versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida eterna, que quer largos dias, viver o bastante para ver o bem, as obras de Deus na sua vida? Amém? Dani Miguel.